No vídeo de hoje eu quero te mostrar o poder do mercado digital e como um único vídeo pode transformar completamente a sua vida. É exatamente isso que aconteceu com o André D'Amato, que é um criador de conteúdo sobre conteúdo, inteligência artificial, mercado digital, e com um único vídeo ele conseguiu dezenas e dezenas de milhares de seguidores. Ele conseguiu transformar completamente o lançamento dele, que eu tenho certeza que estava previsto para ter um certo tipo de faturamento, ou para chegar em uma faixa de sucesso, e depois desse vídeo que ele conseguiu viralizar, ele conseguiu exponencializar os resultados dele. E é isso que está alcançável para você também aqui através do mercado digital. Às vezes, um único vídeo pode transformar completamente a sua vida. E se o vídeo que você postasse amanhã viralizasse e você conseguisse milhares e milhares de seguidores e dezenas e dezenas de clientes, como é que seria a sua vida? Como que seria a sua rotina? Será que mudaria alguma coisa? Você terá alguns milhares de reais a mais no seu bolso? Isso que aconteceu com o André D'Amato, é isso que a gente vai reagir e que eu vou te explicar o porquê exatamente o André viralizou e como que você pode usar os mesmos fundamentos que ele usou no vídeo dele para fazer o mesmo. Ele viralizou postando um vídeo específico no Instagram. Ele postou um vídeo bem quando teve aquela atualização do chat GPT, em que um monte de gente começou a colocar foto de imagem, de desenho, criadas com o chat GPT. Aí ele foi lá e fez um vídeo um pouco disruptivo, um pouco não, né? Muito disruptivo, e por isso que viralizou tanto. Eu vou trazer os dados aqui para você, eu já vou colocar o vídeo para a gente reagir na tela, mas ele conseguiu 5 milhões de views com o vídeo dele, 367 mil likes e 2.600 comentários. Então foi um vídeo que pegou muita visualização. E aí ele chegou aos 100 mil seguidores, chegou aos 120 mil seguidores e teve muito sucesso com o lançamento dele, teve muito sucesso assim, né? Ele realmente deu uma boa viralizada. Tanto que esse vídeo apareceu antes pra mim, aí eu tinha pulado, eu tinha curtido e tinha pulado mesmo. Aí depois a Lara Nesteru que repostou e várias outras pessoas repostaram o vídeo dele. Porque foi um vídeo perfeito, assim, foi um timing ótimo e foi um vídeo um pouco disruptivo, porque ele trouxe uma narrativa diferente do que estava todo mundo usando. Ele trouxe uma narrativa diferente perante o mercado e mostrou que o ChatGPT não estava atualizando só por conta das imagens, mas que as pessoas podem fazer muito mais com o ChatGPT. E às vezes é isso que separa você do sucesso. Um vídeo disruptivo, uma grande ação, um conteúdo que você vai postar. E é por isso que é tão importante você estar presente nas redes sociais. Ele só chegou nesse vídeo viral e só conseguiu acertar dessa forma porque antes ele postou 1.000 conteúdos. Se você for no perfil do Instagram dele, que é @DamatoAndré, você vai ver que ele tem 1.000 e poucos conteúdos. Ele teve que postar 1.000 e tantos conteúdos antes de acertar um vídeo, antes de realmente viralizar. O cara realmente é uma máquina de conteúdo. Ele postou em grande volume até ele chegar nesse ponto aqui. E é isso que você precisa também, porque não basta você viralizar só um vídeo. Você precisa ter presença e precisa ter volume nas redes sociais. Porque é assim que você também vai chegar cada vez mais próximo de acertar o seu próximo vídeo. Ele só acertou esse vídeo aqui porque antes ele criou 1.000 vídeos que às vezes ele não acertou, não teve um sucesso tão exponencial quanto esse aqui. E é isso que você precisa também, volume de conteúdo nas redes sociais. Se você quer crescer, se você quiser se posicionar, se você quer ter clientes e no final das contas colocar mais dinheiro no seu bolso, é justamente disso que você precisa também, ter volume de conteúdo. E não somente o volume, mas a qualidade, que é isso que a gente vai ver aqui agora, tranquilo? Então vamos fazer o react do vídeo, eu vou colocar ele aqui na tela e a gente vai reagir a ele. Tem gente que tá achando que essa nova atualização do ChatGPT é só pra fazer desenho bonitinho, mas o que tá acontecendo aqui é absurdo. É sério, eu nunca fiquei tão assustado vendo uma atualização de inteligência artificial como foi essa. Ela não vai roubar só o espaço de artistas, vai rodar designer, ilustrador, fotógrafo, todo mundo que não se adaptar a essa nova atualização. Já manda esse vídeo aqui para qualquer pessoa que você conhece que trabalha com a internet. Isso aqui tá num nível tão surreal de evoluído e quase ninguém tá falando sobre isso. Olha só o que eu fiz hoje. Primeiro eu peguei um pedaço de papel e fiz um desenho rabiscado, mal feito, letra feia, eu não sei nem como é que ela entendeu minha letra, traço torto, tudo assim, de qualquer jeito, parece coisa de criança mesmo. Eu fiz um prompt pedindo para ela transformar em um anúncio profissional para um restaurante e pum! Em poucos segundos ela me deu isso aí, uma imagem digna de campanha. Agora olha essa outra possibilidade aqui. Eu tirei uma foto ridícula desse fone e transformei numa fotografia profissional com fundo, iluminação, qualidade. Eu tô abismado. Isso aqui não é só uma atualização, é uma nova forma de criar. Eu sei que tem muita gente que tá tratando como brinquedo, e tem gente que não sabe nem do que eu tô falando. Mas aqui fica o meu alerta pra você que ainda não entendeu. Se você não prestar atenção no que tá acontecendo de uma forma muito mais profunda, você vai ficar pra trás
e vai perceber que perdeu a melhor oportunidade de falar a nova língua mais importante da internet, a linguagem visual da inteligência artificial. Agora me conta uma coisa, você quer ver mais conteúdos como esse aqui no meu perfil? Me diz aqui nos comentários. Então a gente reagiu aqui, é um vídeo perfeito, assim, é um vídeo que tem começo, meio e fim da melhor forma possível. Ele começa com um gancho bem forte, colocando uma grande frase no começo, que é um pouco contraintuitiva, e já coloca uma imagem visual, para as pessoas verem do que se trata, para as pessoas já pararem e se identificarem. Quando a gente estava postando essas fotos de inteligência artificial feitas com desenhos de pessoas feitas com IA e com ChatGPT, para ser mais específico, tava todo mundo parando e vendo esse tipo de postagem. É quando ele coloca ele no vídeo. E uma imagem dessa também é onde ele tem ainda mais destaque, porque ele une o melhor dos dois mundos. Ele faz uma chamada forte no começo do vídeo dele, tem um gancho muito forte e também tem um gancho não só auditivo e não só de edição, mas também visual, colocando aqui o ChatGPT, a imagem gerada pelo ChatGPT. É um gancho muito bem feito. E ao longo de todo esse vídeo, ele vai fazendo a construção de uma narrativa. E a narrativa por detrás desse vídeo é que quem não se atualizar vai passar aperto. Então ele joga como se fosse uma polêmica, que mesmo que você é um fotógrafo, um videomaker, um profissional de design, um profissional visual, se você não se atualizar, você vai ficar para trás. E é algo que muita gente está engajando nesse tema. É um tema que muita gente está debatendo. É o fim ou não de algumas profissões? É o começo de novas profissões? As profissões vão continuar, mas quem se adaptar que vai conseguir mercado? Então ele jogou essa polêmica logo no começo do vídeo. E logo depois ele jogou com um ensinamento de uma forma bem leve, que é basicamente mostrando como que ele usou a inteligência artificial, que foi tirando uma foto, escrevendo um prompt e jogando no chat GPT, no chat deles lá, e o chat GPT trazendo uma boa imagem para ele. E no final das contas ele terminou com o CTA. Se você quiser ver mais vídeos como esse, seguir ele ou algo do tipo. Então é um vídeo perfeito, que tem um gancho visual muito bom e um gancho auditivo, um gancho falado muito bom. Tem um desenvolvimento muito bom, onde ele constrói uma narrativa, joga uma polêmica para as pessoas continuarem no vídeo e já mostra como que elas usam a IA também para se atualizar. Então ele jogou não só o problema, não só a agitação do problema, mas a solução para esse problema também, gerando ainda mais desejo nas pessoas de aprender sobre inteligência artificial e aprender mais sobre esse tema que está tão em alta. E também, no final, ele foi lá e fez um CTA, uma chamada para ação, para as pessoas seguirem o perfil dele. Então foi um vídeo perfeito, com começo, meio e fim, da melhor forma possível. E ao longo de todo o vídeo também ele tem alguns outros elementos que fazem com que as pessoas fiquem presas ao longo do vídeo. Ele coloca algumas imagens, ele coloca alguns zooms, o áudio é muito bom. Então é um vídeo realmente muito bom, porque ele tem todos os fundamentos do que um bom vídeo precisa ter, que é um gancho muito forte, um desenvolvimento muito bom e uma chamada para ação muito boa. Só um destaque para o desenvolvimento, porque não adianta nada você fazer um conteúdo de 3 dicas sobre alguma coisa, de 5 maneiras de fazer algo. Não, você precisa colocar algum ensinamento de uma forma um pouco mais prática e narrativa, assim como ele usou. Ele mostrou um caso de uso dele, nesse caso aqui, uma coisa que ele fez e que ele achava interessante compartilhar para as pessoas. Então ele não saiu fazendo um conteúdo de 3 dicas como fazer uma boa imagem com o ChatGPT. Ele lançou uma narrativa por detrás, ele lançou uma história. E com esse poder de storytelling foi onde ele conseguiu viralizar esse conteúdo. Ele mostrou não somente uma polêmica sobre a IA, mas também como que as pessoas podem se atualizar. E o produto dele era justamente sobre o quê? Sobre como usar a inteligência artificial. É justamente isso que ele vende também. Então ele mostrou que as pessoas têm um problema, que é não estarem atualizadas nas redes sociais, é não estarem atualizadas com a IA, e depois ele jogou como que as pessoas podem começar a usar a inteligência artificial. E aí depois ele foi lá e fez um CTA para as pessoas seguirem ele ou algo do tipo. Só que quando as pessoas entravam no perfil dele, o link da bio era diretamente para um workshop pago, acho que estava R$ 47, R$ 37. Não lembro exatamente, porque tem um certo tempo que esse vídeo ele deu uma viralizada. Mas realmente foi algo muito disruptivo. Porque ele usou todos esses elementos, ele usou tudo e tudo isso exatamente para ensinar as outras pessoas. E aqui na internet é muito do conteúdo que você produz. Só que você tem ainda mais sucesso quando você ajuda as outras pessoas. É muito mais sobre o outro e não só sobre a pessoa em específico. Não é sobre quem está produzindo conteúdos, é sobre quem consome os conteúdos. Você tem que sempre produzir conteúdos pensando no outro, pensando no seu ouvinte, no seu espectador, e justamente como que você pode ajudar ele. E esses conteúdos de 3 dicas, 5 maneiras,
eles até funcionam, ou funcionavam até 2020, 2021, 2022. Só que hoje em dia eles não funcionam mais. Exatamente porque as pessoas quiseram consumir os conteúdos do Instagram, do TikTok, do YouTube de uma forma um pouco diferente, uma forma um pouco mais narrativa, uma forma com que prende mais a atenção delas. E não é tão difícil assim você colocar esse storytelling ou colocar essas histórias por detrás de um vídeo, essa narrativa grande por trás de um vídeo. Você precisa entender só alguns fundamentos. Então você pode trazer um problema, por exemplo, no começo, pode trazer a agitação sobre esse problema, então deixar ele ainda maior do que ele realmente é, e depois trazer uma solução. E coincidentemente, foi justamente isso que o André D'Amato fez, de acordo com a minha análise aqui. Claro, tem vários frameworks, vários tipos de construções de histórias, só que na minha visão, ele usou esse framework que é bem simples, que é o PAS, que é problema, agitação e solução. Então ele trouxe um problema da atualização do ChatGPT não ser somente mais uma atualizaçãozinha de brinquedo, ou só mais uma diversão, e sim das pessoas realmente ficarem atentas a essa questão da IA, a essa questão do lançamento da atualização do ChatGPT e delas perceberem que estão ficando para trás, caso elas não saibam usar. Depois ele trouxe a agitação para esse problema, dizendo que as pessoas que não se atualizarem vão ser substituídas, ou que algumas profissões, que é o público-alvo do André, vão ser substituídos também. Ele tornou esse problema muito maior do que ele realmente é. Ele trouxe um problema, depois trouxe a agitação para esse problema, ou seja, um problema muito maior, ele deixou esse problema maior do que ele realmente é, e depois ele já chegou com a solução, mostrando que é muito simples você se atualizar e não ficar para trás, não ser substituído. E a solução que ele trouxe foi mostrando como que as pessoas podem começar a usar a inteligência artificial. E depois uma chamada para ação que ele fez. Então, esse framework de problema, agitação e solução foi muito importante para ele ter viralizado esse vídeo. E não bastou somente esse vídeo para ele ter sucesso aqui na internet. Bastou anos. Ele está aqui há anos. Eu conheço o André e sei que ele existe tem alguns anos já. Eu acompanho ele. Acompanho muito forte, né? Mas eu sei que ele produz conteúdos desde muito tempo atrás. Em 2022, 2023, eu já tinha visto um ou outro conteúdo dele. E foi muito importante eu ter visto esse conteúdo que ele viralizou, exatamente para mostrar para vocês aqui que a internet não é sobre quem faz uma vez e tem sucesso. É sobre quem faz pouco todos os dias e lá no final tem a consistência para chegar nesse objetivo, para chegar nesse sucesso. Não basta você fazer um vídeo viral. Não basta você criar um tipo de conteúdo muito bom. Você tem que estar aqui todos os dias com a máxima qualidade que você conseguir, com o máximo de frequência e com o máximo de redes sociais que você conseguir. É isso que o André faz. Ele tem 1.134 posts na data da gravação desse vídeo. O cara tem 1.000 posts. Então ele não reclamou antes de fazer o milésimo post dele. Ele só foi lá e fez. Continuou. E continuou fazendo. E essa é uma das grandes habilidades que eu vejo que você precisa desenvolver caso você queira dar certo aqui no digital também. Você precisa permanecer no longo prazo. Permanecer fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Não é sobre falar uma boa mensagem uma vez. É sobre falar a mesma coisa de formas diferentes todos os dias. Você precisa estar aqui de várias formas. E mais importante do que estar aqui de várias formas e com o máximo de qualidade, você permanecer. Você continuar aqui, mesmo apesar das frustrações, das incertezas, dos medos e das inseguranças. Porque estar aqui na internet é saber que você não vai ter todas as respostas para aqueles seus problemas naquele momento. É saber que você tem um potencial muito grande de ganhos e caso você insista e persista muito, que foi o caso do André, você pode ter um sucesso exponencial por aqui. Com a viralização desse vídeo, eu tenho certeza que ele conseguiu vender muito, muito, muito mais ingressos do que ele esperava vender nesse lançamento dele. Claro que ele fez esse conteúdo de forma intencional, porque quem está aqui na internet precisa sim ser intencional. E ele conseguiu acertar. Ele conseguiu acertar não só esse, mas alguns conteúdos depois desse. E o perfil dele saltou de menos de 100 mil seguidores para muito mais do que isso. Ele ganhou dezenas e dezenas e dezenas de milhares de seguidores. Ele estava comemorando os 100 mil seguidores, aí no outro dia ele já estava com cento e tantos mil. É muito interessante a gente ver o sucesso das pessoas e ver como que tem alguns pontos em comum no sucesso delas. E um dos pontos em comum desse sucesso que as pessoas têm aqui no digital é exatamente de ter um plano bem detalhado. Não somente um norte do que seguir, e não somente um grande objetivo, mas um plano prático, um checklist de ações, com realmente uma rota do caminho, e não só o ponto de destino do caminho. É realmente ela ter um GPS, um plano de aceleração para dar certo aqui no mercado digital.
Exatamente esses os pontos de sucesso que eu encontro em grandes pessoas. Foi isso que eu fiz para mim lá no começo de 2022, para viver da internet. Eu vivo da internet desde 2022. Eu fiz para dezenas de pessoas. Eu posso montar esse mesmo plano personalizado para você, para que você dê certo aqui no digital. Ou para que você comece da forma certa com o pé direito, ou para que você multiplique os seus resultados por aqui. Não importa se você está começando ou se você já tem um certo resultado. Se você tiver esse plano para dar certo, esse plano para multiplicar os seus resultados, as coisas vão ser muito mais fluidas e você tem a visão não somente do destino que você quer chegar, mas do caminho que você vai percorrer. Porque é muito importante que você saiba disso, exatamente para permanecer nesse caminho e exercitar essa habilidade que eu falei para você, que muitas pessoas que tiveram sucesso aqui no digital têm, que é de permanecer no longo prazo. E para isso você precisa desse plano, um plano bem detalhado, com um passo a passo, com ações concretas que você precisa fazer ao longo do tempo para chegar nesse seu sucesso. E é isso que eu faço para você. Basta me chamar no primeiro link da descrição que eu vou te mostrar como que você pode ter esse plano de aceleração digital feito por mim e como que eu posso te ajudar a ter ainda mais celeridade no seu caminho e chegar mais rápido no seu destino. Eu espero que isso faça sentido para você, assim como fez sentido para muita gente também. Me chama aqui no primeiro link da descrição que eu vou montar junto com você esse plano de aceleração digital. E aí eu vou ter sucesso não sozinho aqui, mas junto com você também. A gente vai caminhar a passos largos para ter sucesso. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de me chamar no primeiro link da descrição, caso você queira ter esse plano montado por mim através da minha consultoria. E nos vemos no próximo conteúdo.